graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com os irmãos. Amém? Boa noite. Peguem as suas Bíblias, vamos fazer uma leitura em Salmos, capítulo Salmo 90. Salmo, capítulo 90. Diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Chegou o fim do ano, já estamos a 11 dias de 2021. 2021 já está à porta e o Senhor tem livrado o seu povo. É uma boa razão para olharmos e ver o que fizemos neste ano que se passou, antes de adentrar para o futuro, para um desconhecido ano novo. Quando Moisés compôs o Salmo 90, uma oração a Deus, ele também olhou para os acontecimentos passados. Os filhos de Israel, eles estavam viajando pelo deserto, caminhando no deserto, e ainda não haviam alcançado a terra prometida. Portanto, não tinham um lugar de descanso. O Deus eterno, como Moisés o chamava, havia sido o refúgio dele de geração em geração, por várias gerações. Como a geração no deserto experimentou tão bem, esse salmo não relata, né? Ele não relata um mar de rosas. Mas Moisés acertou as contas com seu passado e podia olhar para um futuro de esperança em Cristo. Muitos de nós fomos marcados neste ano que se passou com essa doença, com o coronavírus, com o Covid-19. E a gente fomos guardados por Deus nessa pandemia. Os 2 discípulos no caminho de Emaús estavam desapontados. Eles viam que Cristo foi morto, e nós esperávamos, né, Lucas 24, 21, mas as coisas mudaram. Eles tentavam ver em Jesus um reino deste mundo, fisicamente, mas o reino de Cristo é um reino eterno, é um reino espiritual, sem fim. O Senhor Jesus, ele está disposto a vir a dar auxílio de quem se encontra nessa situação. Ele os fez ver a partir de uma perspectiva diferente e aqueceu o coração deles no caminho de Emaús e atendeu ao convite que fizeram e ficou com eles de uma maneira que jamais esqueceriam. Ele está conosco todo o tempo, em todo o tempo nos guardando de todo mal, invisível, mas real. Ele está presente. Ele disse na sua palavra até a consumação dos séculos, sendo o nosso refúgio, sendo a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na angústia, tanto no passado quanto no dia que se chama hoje e no nosso futuro por vir. Amém? Oremos. Senhor, obrigado a Deus por tão grande salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, obrigado a Deus pelos livramentos que o Senhor nos tem dado, Deus, neste ano. Senhor, nos livre, ó Deus, de todo mal, ó Deus. E, ó Deus, que nós possamos sempre confiar em Ti, porque Tu és o nosso refúgio bem seguro, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dor. Senhor, venha, ó Deus, estar nos abençoando. Receba os nossos louvores, a nossa adoração para a honra e glória do Teu santo nome. E assim eu oro no nome do Seu Filho amado Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém.
Prosseguindo, eu convido os amados irmãos, vamos ficar de pé. Cantor cristão, hino 26, Rei Excelso. Cantai que o Salvador chegou, acolha a terra ao Rei, leiam as nações a Ele só, contentes os render. Vamos orar nesse momento agora, agradecendo ao Senhor, aos amados que chegaram, à igreja também que se encontra em seus lares também. Vamos orar, irmão Valdênio. Oremos. Nosso Deus, nós te louvamos por esta noite, te louvamos pelo privilégio de estarmos na tua casa para te adorar, te exaltar, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E que não existe melhor lugar, ó Deus, para estarmos senão na casa do Senhor, ó Pai, rendendo louvores a Ti. Obrigada, Deus, pelo Teu grande amor que nos alcançou, que nos salvou, ó Deus, pela Tua graça, Tua misericórdia em nossas vidas. Pedimos que nesta noite o Senhor continue a falar conosco, aos nossos corações, nos quebrantando, ó Deus, nos sensibilizando, ó Deus, nos tornando realmente sensíveis à Tua palavra. Que o Senhor use o Teu servo, ó Deus, para falar conosco e que a Tua palavra realmente chegue até nós, ó Deus, e cumpra-se aquilo que o Senhor tem proposto para cada um dos Teus filhos, Pai. Nos abençoa ainda durante esse tempo aqui, em todo louvor, em nome de Jesus. Amém. No Salmos 34, versículo 1 fala: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Do cantor cristão, hino 30, Noite de Paz. Senhor.
num dia lindo, onde eu encontrar a eterna glória que prometi estar. Amém. Boas e alegria. Então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá. Amém? A Ele a glória, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Dele
Ainda de pé, vamos orar agradecendo ao Senhor pela primeira parte do culto, que foi o louvor. A Ele a glória, a glória, a glória para sempre. Amém. Irmão Fernando, vamos orar. Ó Pai, nós te rendemos glória, o único que é digno, o único que é merecedor, toda honra e toda glória. Senhor, estamos diante da Tua presença, cultuando de uma forma inteligente, de uma forma que glorifica o Seu nome, e clamamos que tudo que for feito, que tudo que está sendo feito, seja para a Sua honra e para a Sua glória. Não estamos para entreter pessoas, pelo contrário, ó Pai, estamos todos aqui com o mesmo propósito, te render glórias. Nos ajude, ó Pai, a cultuá-lo como o Senhor é digno e merece. E por privilégio, ainda sairmos daqui renovados, transformados e edificados pela Sua palavra. Nós te agradecemos e te louvamos no santo nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Pastor Dorian, chegar à frente. Os irmãos podem sentar. Pastor Dorian, chegar à frente. Agora sim, a Ele toda a glória. Eu saúdo a igreja na graça, na paz, na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus pela vida de cada um, feliz em vê-los e revê-los. Já louvamos ao nosso Deus com os nossos cânticos. Hoje pela manhã aprendemos um pouquinho mais e essa noite não vai ser diferente. O tema da mensagem dessa noite, que eu quero trazer para os meus irmãos: para isso eu nasci. Essa palavra não é minha, é do próprio Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem disse: para isso eu nasci. Nós vamos falar um pouquinho sobre a teologia do Natal. Nós estamos estudando o livro de Êxodo, mas essa noite eu vou dar uma parada para nós podermos falar um pouquinho sobre o Natal, como eu faço todo ano. Se você quiser me acompanhar, está lá em Filipenses, capítulo 2, do verso 6 ao 11, obrigado, Roberto, o texto-chave para essa noite. Filipenses 2, do 6 ao 11. Talvez você nunca esperou por um Natal como esse, em plena pandemia, onde os eventos vão ser minimizados o máximo possível e nós, com certeza, estaremos em família. Penso que a maioria dos brasileiros, tanto Natal como Ano Novo. Na Ebenezer não vai ser diferente. E essa noite eu quero falar um pouquinho sobre essa época do ano. Antes de adentrar ao texto propriamente dito, eu quero fazer um pano de fundo e quero que você me acompanhe nesse raciocínio. Chegamos ao final do ano e, dependendo da sua idade, você já passou por diversos natais, diversos fins de ano, várias histórias. Quando chegamos no Natal, existem alguns símbolos. Estrelas, sinos, vela, presépio, anjo, bolas coloridas, árvores, Papai Noel, saco e chapéu do Papai Noel, duendes, guirlanda, cartão de Natal, troca de presentes, ceia, panetone, peru, luzes, cantigas de Natal,
compras, bonecos de neve, renas, trenó, meias, chaminé, brinquedos, enfeites e ornamentos, espírito natalino, milagre de Natal e até uma mamãe Noela. E eu ainda tenho certeza que eu não citei tudo. Eu peguei por conta algumas coisas na internet. Agora, com esse pano de fundo de tudo que você ouviu do Natal, que é a realidade para muitos, eu quero que você faça um contraste com as palavras do próprio Mestre: foi para isso que eu nasci. Tem algo errado, né? Porque se nós falamos do nascimento de Cristo, e o Natal se tornou isso, para dizer a verdade, o Natal, ele é cada vez mais confuso para a humanidade. Em algum lugar dessa lista que eu coloquei aqui, disso que eu alistei para os amados, em algum lugar sobra um espacinho aí para lembrar que é o nascimento de Jesus Cristo. Ano após ano se torna mais diluída a pessoa e obra de Jesus Cristo. Haja visto países que não são cristãos, que perseguem os cristãos, comemorar Natal. Você vê países fazendo isso. Como pode? Porque perdeu a essência. Natal virou tudo menos comemorar ou lembrar o nascimento de Cristo. E eu desafio essa noite a você pensar se Jesus ficaria satisfeito com o seu nome usado para esse fim. É Natal, então é Natal, o Ano Novo também, né? O carro passa cantando isso lá em frente à minha casa e demora para sair. Eu tenho que cantar alguma coisa para tirar isso da minha cabeça. Mas chegou o Natal. Será que tudo isso que nós falamos, Jesus Cristo ficaria satisfeito? E o texto que eu citei como tema está em João 18:37. Você não precisa ir lá. É quando Jesus está diante de Pilatos, que Pilatos fala: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei, e para isso eu nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Então agora eu quero que você faça dois contrastes de tudo aquilo que eu falei: sinos, vela, presépio, tudo isso, com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz que Ele nasceu para esse fim, para dar testemunho da verdade. Consegue entender o contraste? Mas a explicação também ele dá. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, se vamos falar em nascimento de Cristo, seja em qualquer época do ano, porque sabemos que praticamente impossível, a chance é mínima das mínimas de ser 25 de dezembro, mas a qualquer momento, vamos falar de Natal, vamos falar sobre a celebração do nascimento de Jesus Cristo. Tudo que se coloca fora daquilo que a Escritura revela a nós é no mínimo mentiroso. E a palavra de Deus, ela é clara. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Novamente, ele fala: se eu me demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. O que é uma igreja? O que uma pessoa deveria ouvir de uma igreja que é coluna e fundamento da verdade? Se não a verdade, a palavra de Deus. Mas a única forma que o mundo encontra de unidade é ninguém julgar ninguém, cada um com a sua verdade. Então, não pode ser falado a verdade, porque senão ofende. A única forma que o mundo encontra de motivos de caridade, de presentear, é que, se você perguntar a pessoa, ela vai falar: isso me faz sentir melhor, me faz me sentir mais humano, mais pessoa. O produto final é ela mesma. Agora, nós não podemos mudar o nosso foco da profundidade da realidade que é a obra do nosso Senhor e Salvador.
e trocar isso por alguns personagens de fantasias de homens. O que eu falava pela manhã hoje, não importa se alguém vem falar, olha, essa tradição está no cristianismo desde os primeiros séculos, ela pode estar um dia após a morte do nosso Senhor Jesus Cristo e ressurreição, ou um ou outro, que se não tiver base, se não tiver embasado com a própria Escritura, é tradição apenas. Tradição apenas. E aqui eu termino esse assunto do Natal dos homens. Me limito a isso e vamos falar do Natal de Deus. Vamos falar da palavra de Deus. Vamos falar verdadeiramente de Cristo. Aquele que nasceu na manjedoura, quem é ele? Filipenses 2, do verso 6 ao 11. Vamos falar sobre esse Jesus que veio e habitou entre nós. O verso 6 diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar antes? Pai, obrigado. Obrigado pela sua santa palavra. Deus, ó Pai, nos ajude a compreender o verdadeiro Natal, ó Deus. O verdadeiro sentido do seu nascimento, se vamos falar do seu nascimento. O que foi essa obra, Deus? Pai, usa-me apenas como servo. Ó Deus, por graça, fale aos nossos corações essa noite. Quebre barreiras, ó Pai, que possa estar impedindo de ouvirmos a sua palavra. Ó Deus, muito em breve estaremos diante de Ti, prestando conta, cada um na sua individualidade. E não vai ser diferente para mim, ó Deus. Ó Pai, por isso me ajude a falar aquilo que o Senhor disse. E jamais, ó Pai, me ajude. Ó Pai, me impeça de falar aquilo que o Senhor não disse. Nos ajude essa noite, eu te imploro, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Vamos à teologia do Natal. Aqui Paulo ele vem falando, e é interessante que o livro de Filipenses nós chamamos da carta da alegria. É uma carta que Paulo escreve na prisão e é uma das cartas mais pessoais de Paulo. Ele estava com o coração transbordando de alegria. É uma pessoalidade aqui que você não encontra em carta nenhuma dele. Encontra em Filipenses, de alguém que está preso. Mas é nessa carta que você encontra esse texto de uma profundidade teológica que em outras cartas que ele se propõe a tratar teologia, você não encontra talvez tamanha profundidade. É que ele adentra a esse assunto. E ele vem falando da nossa forma de caminhar aqui. Ele vem falando dos nossos sentimentos. Ele vem falando, olha, não tenha cada um em vista o que é seu propriamente dito, mas cada um o que é dos outros. Aí ele dá o exemplo de Jesus Cristo, e é aí que ele vai entrar com essa teologia. É onde ele fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí ele entra com isso que nós aprendemos aqui. Esse contexto, ele começa e termina com a palavra Deus. Começa e termina com a palavra Deus. Essa é a primeira verdade que nós temos que aprender. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. É a primeira coisa que nós temos que aprender. Esse trecho da Escritura, ele vai falar sobre a condescendência do nosso Senhor Jesus Cristo, a benevolência do Filho de Deus em vir aqui
morrer por nós e retornar à sua glória. A primeira coisa que eu aprendo aqui, ele abandonou a sua posição soberana. O verso 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Em outra versão, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Amados, só nesse verso você consegue identificar a sua pessoa, a sua natureza, o seu caráter e seus atributos. Estamos falando de Jesus Cristo e esses versos deixam bem claro que ele é Deus. A sua natureza é imutável, ele não muda, não há mudança na essência de quem ele é. Essa é a primeira verdade que nós devemos saber. Quem ele é, a sua essência de quem ele é, o seu ser, o seu ontos, né, uma palavra usada para a teologia de quem nós somos, é imutável, é inata, inalterável. Ele é Deus. É como olhar para você, é quem você é, a pessoa que você é, não tem como mudar. Essa é a essência dele. Por isso nós somos instruídos lá no Evangelho de Mateus, quando é anunciado a Maria, Mateus 1:23, você lê: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Aquele bebezinho lá, Deus conosco. Ele é Deus. Ele era Deus, ele é Deus e ele sempre será Deus. Quando entramos ao Evangelho de João, logo no início, você lê: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando Jesus confronta aqueles fariseus, em João 8,58, ele fala: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existia, eu já existia, ele está dizendo. Hebreus 1:3 diz: ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1:3, falando sobre o nosso mestre, sobre quem é Jesus. Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Essa é a pessoa, a essência de Jesus Cristo. Que sendo em forma de Deus, nós lemos, significa as características e atributos permanentes de uma pessoa. É traduzido no Novo Testamento como transformados, conformado, forma de Deus. Em 2 Coríntios 3,18, a parte B, Paulo fala: nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Paulo não está falando: olha, eu estou parecendo cada vez mais com a fisionomia de Cristo. Ele tinha barba, eu estou deixando a barba crescer. É nesse sentido que ele fala, de quem ele é, a sua essência. É uma transformação interna e não externa. Aí mesmo em Filipenses, o capítulo 3, o verso 10, diz assim: para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, a palavrinha de novo aqui, conformando-me com ele na sua morte. Literalmente, Paulo está falando, eu quero me tornar como Jesus. Como? Em termos de características, de atributos, atitudes interiores. Aquilo que ele fala aqui tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus Cristo, o Deus eterno. Os judeus condenavam por ele se fazer Deus. Eles estavam certos. Ele trazia para si a prerrogativa de Deus. Mas eles não criam que estavam diante do próprio Deus. Ele é o Deus vivo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou não considerou ser igual a Deus. Amados, Lúcifer quis ser igual a Deus.
Jesus não precisou fazer isso, porque em igualdade com Deus era algo que ele não precisava usurpar, sendo Deus. E agora nós vamos entender o que ele fez. Ele abriu mão disso. Ele abriu mão disso. Alguém já disse que a história de um rei, e ele estava com o seu servo, e o local era gelo, e ele colocou os cachorros, e naquele trenó, entre aspas, né? E de repente eles foram cercados por lobos, e eles sabiam que os lobos não poupariam, e nem os cachorros, nem eles, era uma matilha. E de repente o servo pulou e falou: olha, foge enquanto eu fico com eles, e deu a vida em prol ao rei. E alguém disse assim: essa é a imagem de Jesus Cristo, do que ele fez por nós. Errou de longe, errou feio. A imagem do que Jesus Cristo fez por nós, segundo esse texto, seria um rei falar para o servo: siga, que eu vou morrer no seu lugar. Essa seria a imagem de que ele está dizendo aqui. Entende? Você precisa viver, eu vou morrer por você. Seria isso. Por isso que nós lemos no verso 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens e reconhecida em figura humana. Esvaziou, no grego, está dizendo derramar até que tudo se acabe. E aí vem uma pergunta: do que exatamente ele se esvaziou? Algumas pessoas pensam que ele se esvaziou da sua divindade. Mas ele não fez isso porque ele não podia, não tem como ele deixar de ser Deus. Essa é a sua natureza, a sua essência. Outros pensam que ele deixou de ser Deus por um tempo para ser homem. Errado também. Ele não desistiu dos seus atributos como Deus. Então, do que ele se esvaziou para estar aqui com nós? Do que ele desistiu para estar aqui? Ele mesmo responde na sua oração sacerdotal. Lá em João 17:5, ele fala assim: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse o mundo. Ele se esvaziou da sua glória divina. É o que nós podemos ver no Monte da Transfiguração. Ele se privou da sua glória quando veio ao mundo. De acordo com Isaías 53, não havia beleza alguma nele para que algum homem pudesse desejar. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado. E quando vamos ao Novo Testamento, você vê isso o tempo todo. No desenrolar da história dos evangelhos, ele foi tratado com todo desprezo, ele foi humilhado, cuspido, espancado, ele abriu mão da sua honra, da sua glória, da sua riqueza, para estar conosco. Paulo, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, ele fala: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós tornasseis ricos. Começa a entender o esvaziar-se, o deixar-se. Isso não significa que ele foi pobre aqui na terra, um pobre terrestre. Significa que ele se despojou de todos os tesouros celestiais. Significa que ele viveu numa aldeia humilde, que ele comeu o que o povo comia, que ele tinha uma família, que ele andava em ruas empoeiradas, sujava o pé. Do que mais ele abriu mão? Ele abriu mão da sua vontade, ficou totalmente sujeito ao Pai, totalmente. Em João 6,38 você lê: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Você consegue pegar a grandeza do que está acontecendo aqui? E por que ele fez isso?
Você consegue entender o nascimento de Jesus Cristo e aonde você se encaixa nisso? E você continua lendo, você vai ler ele falando: eu só faço o que vejo o Pai fazer, eu só faço o que é do agrado do Pai. Ele abriu mão do seu próprio exército, da sua onipotência. Em Mateus 26, 53, ele fala, acaso, eu falando para Pedro catou a espadinha dele lá, achou que queria resolver uma batalha grande dessa na espada. A igreja fez isso durante séculos, né? Querendo resolver na espada. E Jesus Cristo fala, acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Então ele abriu mão de todo esse poder, do seu próprio exército, da sua onipotência, quando foi cuspido, quando bateram nele. Ele abriu mão da sua onisciência tão igualmente. Mateus 24, 36, ele fala, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Começa a entender, o esvaziar. Você não precisa ficar conjecturando textos como esse, você passa a entender o que ele está dizendo. Então ele abriu mão da sua glória, da sua honra, das suas riquezas, dos seus exércitos, da sua independência, ou da independência da sua vontade, e até do seu relacionamento momentâneo com o Pai, se fazendo pecado por nós. Em Mateus 27, 46, você lê, por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Consegue entender do que ele abriu mão? Existe sim, amados, muito mistério nisso tudo, para compreender a natureza exata dessa humilhação, do seu amor. Ele abriu mão dos seus privilégios, por isso que Paulo dá o exemplo dele, coisa que nós não queremos fazer, abrir mão daquilo que nós temos, privilégios que Deus nos deu. Lembra um pastor? Ele deu um pacote de bolacha para sua filha e pediu um. Você acha que ele ganhou? Não. E ele usou como ilustração, esses somos nós, né? Ele podia deixar ela morrer de fome o resto da vida, podia deixar ela sem bolacha o resto da vida, foi ele quem deu a bolacha. Mas esses somos nós. Não é isso. Nós não queremos abrir mão de privilégio, imagina. Mas quando nós olhamos aquilo que o nosso mestre fez, alguém já disse, quer conhecer o caráter de alguém, dê privilégio a ele. Dê privilégios. Dê liberdade para ele, você vai conhecer o caráter. Dê responsabilidade a alguém, e ele vai fazer se receber algo em troca. Não é assim? Eu sou responsável por algo, o que eu ganho com isso? Quantas vezes por mês eu vou ter que fazer isso, por dia? O que eu tenho em troca? Esses somos nós. Olha o quadro do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus usou seus privilégios para vir ao nosso socorro. Ele tinha todo o privilégio de ser Deus e colocou isso de lado. Para quê? Para servir pecadores como eu, como você, na vontade do Pai. Ele é como um rei que se despiu, né? Da sua veste real, da sua coroa, se vestiu de trapo para ajudar pobres miseráveis a sobreviver. Essa é a história daquela criança na manjedoura. Meu sobrinho estava contando que a professora perguntou, eu não lembro a idade dele, é de 9 a 10 anos, se eu não me engano, onde Jesus nasceu para as crianças, e ele respondeu, numa manjedoura. E ela falou, não, está errado. Onde foi? Foi num presépio, ela falou. Para nós entendermos como que está distante da realidade.
A história do Natal, amados, essa é a criança lá na manjedoura, é o próprio Deus. Primeiro, ele esvaziou-se. Segundo, ele aceitou o lugar de um escravo. O verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Vamos lá então. Ele desceu. Mas o quanto que ele desceu? Olha o tanto que ele se sujeitou. Já bastava ele ter vindo aqui sujar o pé, vamos dizer assim. Mas mais que isso, ele se abaixa um pouco mais, ele se torna servo. Ele não passou de rei lá no céu para ser rei aqui na terra, ou de Israel. Especificamente na sua encarnação, nisso que aconteceu, ele veio para ser servo. Ele trocou as vestes reais pelo avental da servidão. Essa que é a verdade. Por ser escravo. E quando você vai lá em Mateus 20, 28, você lê: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Ele fala: eu vim para servir, não para ser servido. Servir como? Ele responde: dar a vida em resgate por muitos. Ele literalmente se torna um servo de Deus, um servo de pecadores. Lucas 22, 27 você lê. Ele falando: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Aí ele fala, ele mesmo responde: porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Baixou um pouquinho mais. Ele não assumiu uma máscara de servo, uma fantasia de servo ou de escravo, apenas colocando, talvez, entre aspas, o avental. Ele viveu como um servo, ele foi um servo bendito, ele serviu. Terceiro, ele se associou com os pecadores. Ele se tornou um igual a nós, tornando-se em semelhança de homens. Você lê aí no verso 7. E reconhecido em figura humana. Ele não veio em forma de anjo. Anjos servem a Deus continuamente. Deus poderia ter mandado anjos. Ele não veio em forma de anjo. Não. Nos planos de Deus, ele vem como um servo na semelhança de homens. Isso é repetido aí no verso 8, novamente, ele fala: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amados, ele literalmente se tornou humano. E nós aprendemos: 100% homem, 100% Deus. Ele não é parte homem, ele não é parte Deus. A pergunta é o quanto que ele se aproximou de nós, se tornou um igual a nós. Ele realmente era um homem comum. Ele não andou por aí com uma auréola dourada, uma áurea dourada sobre a sua cabeça. Ele não flutuou sobre um pé. Estive no cemitério ontem, né? E vi 3 imagens iguais, né? Em cima de um pé, assim como se estivesse flutuando. Esse não é Jesus. Ele não tinha um manto que nunca sujava. Ele não tinha um pé que nunca precisava ser lavado. Ele parecia um homem, falava como um homem, agiu como um homem. Ele não se destacou da multidão como você vê nas pinturas antigas. Você não reconheceria se você estivesse lá. Ele experimentou coisas que os humanos experimentaram. Ele veio ao mundo através de um processo sobrenatural, nós sabemos, mas da forma natural, através do ventre de uma mãe.
Ele foi embrulhado em panos como todo bebê da época. Ele chorou como todo bebê chora quando tem cólica. Esse é o nosso mestre. Ele cresceu como uma criança cresce normalmente. Ele tinha irmãos e irmãs, era filho de José e Maria. Ele teve um ofício como seu pai. Ele era tão comum, que ninguém sabia quem ele era até ele se revelar. Durante 30 anos, ninguém sabia quem ele era. Não tinha como você identificar ele na multidão. Teve fome, teve sede, teve sono, irou-se, entristeceu, chorou. Ele era humano. Ele se vestia como as pessoas da época. Quando Judas foi entregar ele, Judas não falou, olha, aquele lá do turbante super power, aquele com S aqui, aquele com a capa. Judas falou, olha, eu vou lá e aquele que eu beijar, este é ele. Para nós entendermos isso. Nasceu em uma manjedoura insignificante, não tinha significado para ninguém aquela manjedoura. Uma pousada insignificante, não é um hotel 5 estrelas, super conhecido, ninguém conhecia aquela pousada, a Bíblia nem cita. Numa aldeia insignificante, isso para o homem. Uma casa humilde, mãe humilde, pai comerciante. E mesmo quando iniciou o seu ministério, ninguém sabia quem ele era, porque João o Batista precisou identificá-lo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se João não faz isso, ele passa desapercebido. Já partindo para o fim, ele adotou uma postura altruísta. O que é altruísta? Que se dedica aos outros. Quão altruísta ele era? O verso 8 diz assim, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele se dedicava aos outros a ponto de dar a sua vida. Ele carrega o peso de toda a humanidade daqueles que criam nele. Ele vai suportar a ira de Deus que está destinado a nós. Como ele podia fazer isso? Porque ele é 100% Deus, 100% homem. É o único que poderia suportar os nossos pecados. A prova da sua abnegação, do seu deixar, está em Lucas 22:44, quando ele fala, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Uma posição altruísta, ele lavou os pés dos discípulos. Uma coisa é eu lavar o carro do meu patrão. Outra coisa é o meu patrão lavar o meu carro. Esquece. Isso não vai acontecer. Se acontecer alguma coisa, insanidade, ele não vai fazer isso. Uma coisa seria os discípulos lavar os pés de Jesus Cristo. Outra coisa é Jesus Cristo. Aquele cujos pés todos os anjos do céu se curvam e todos se curvarão. O Criador do universo trabalhou numa carpintaria. Homem, servo, e se humilhou um pouco mais, até a morte e morte de cruz. Percebe a descendência, a espiral? Que Paulo quis fazer aqui? Olha aqui ele descendo. Olha ele descendo. E qual foi o início desse texto aqui? Se você ler o verso 5, faça igual. Tem o mesmo sentimento. O sentimento aqui é comportamento. Pense igual, ele está falando. Olha o que Jesus Cristo fez. Olha o que ele abriu mão. Amados, textos como esse, quando eu estou estudando isso, eu falo, Pai, me ajuda, me aproximar cada vez mais, a parecer contigo como o seu servo ensinou. Ele se humilhou, e foi um pouco mais ainda. Ele se tornou maldito por nós.
Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amados, essa é a realidade daquele bebê esquecido lá na manjedoura no dia 25 de dezembro. Essa é a realidade. Trocado por presentes e outras coisas alistada anteriormente. Último ponto. Ele ascendeu, foi exaltado. O verso 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Só um parênteses aqui. Quando você estuda um pouquinho mais esse texto, alguns teólogos são concisos, eles concordam que o nome aqui que Paulo está dizendo não é Jesus, mas sim o nome é Senhor. Senhor. Esse nome, Senhor, é sobre todos os nomes, não o nome que você daria ao seu filho. Não tem como. Mas Deus o exaltou, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, pelo que também, ou algumas versões, por essa razão, que razão Deus o exaltou? Qual foi a razão? Aquilo que nós acabamos de ler, aquilo que ele fez. Deus responde com satisfação ao ato do Filho, de largar de si mesmo, morrer por nós, como sacrifício aceitável diante de Deus. Sacrifício aceito. Quando nós lemos Hebreus 1:3, ele fala: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou à destra da majestade nas alturas. De propósito, pus 2 vezes esse texto. Deus o exaltou soberanamente. Sua humilhação é seguida por sua exaltação. Ressuscitado dentre os mortos, elevado à destra de Deus, restaurado em plena glória, restaurado em privilégios, plena expressão dos seus atributos. Mas nós não queremos, nós queremos o hoje. Amados, Paulo colocou esse quadro aqui, a intenção dele, embora toda a Escritura, ela foi feita para que nós possamos compreender mais a pessoa de Deus, mas a intenção dele é nos dar um exemplo de como nós devemos ser e fazer. Foi com esse propósito. Mas nós olhamos a nossa realidade, se nós estamos perto disso aqui, desse exemplo que ele nos deu, sabendo que o que aconteceu com Jesus, ele puxou a fila, nós também seremos glorificados, nós também estaremos com ele eternamente. Mas quão dura é a nossa servil. Ah, se não é Deus. Primeiro, a conversão. Quão duro nós somos. E aí eu termino citando as palavras dele. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará. Aonde? Nos céus, na terra e no inferno, embaixo da terra. Pessoas que não confessaram a Jesus, que não confessam a Jesus, vão confessar. No inferno vão ter pessoas que vão entender, eles vão entender, vão saber quem é Senhor, vão saber quem é que manda. Não vai passar ninguém sem dobrar o joelho e dizer: Ele é Senhor. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor nos céus, na terra e no inferno. A pergunta: você já confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Porque um dia você vai fazer isso.
não como Salvador. Percebeu que ele não fala isso aqui? Como Senhor. Mas hoje a palavra de Deus nos exorta. Será que as pessoas que fogem disso, se usasse apenas a lógica, não tem algo aí nessa história a ser contemplada? Não tem algo com esse homem? Ou ele era um louco, como diz o C.S. Lewis, um lunático, mas um lunático não conseguiria escrever e relatar o que ele fez ali, dizer o que ele diz. Não tinha como um louco fazer o que ele fez aqui. Mas tá bom, ele poderia ser um mentiroso, porque você não pode dizer que ele não existiu, porque a história, ela atesta que ele existiu. Então ele era um louco, impossível, não tem como. Porque nem antes dele, nem depois dele, existia um louco que falasse o que ele falou e comportasse como ele se comportou. Nunca existiu. Então vamos descartar. Então ele era um mentiroso. Ele mentiu o tempo todo. A pergunta é, quem na história antes dele e depois dele conseguiu sustentar tanto tempo uma mentira? E o que os discípulos ganhariam em continuar essa mentira, sendo perseguidos, sendo mortos? Porque alguns diziam que eles ganhariam dinheiro, como Judas. Está um pouco caro isso. Então, se eu uso a minha própria lógica, não tem como ele ser um louco. Muito menos mentiroso. Então, só me resta uma opção. Ele era quem ele dizia ser. Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, Deus que habitou entre nós. Esse foi o que nasceu na manjedoura. Esse, Jesus Cristo, Filho de Deus. E se o Espírito Santo, essa noite, te convence disso, ele mostra a nossa situação, e aí nós começamos a pensar, por que alguém largaria algo como ele fez, para vir, passar o que ele passou, se humilhar o tanto que ele se humilhou? Coisa pequena não é. O preço desse resgate foi muito caro. Porque nós somos pecadores, amados. E nosso Deus é justo. Não tem como nós chegarmos diante de Deus com os nossos pecados. E na justiça de Deus ele tem que punir o pecador. E ele puniu o pecador lá em Jesus Cristo. E aquele que crê nisso, ele é salvo. Eu sou pecador. Eu sei quem eu sou. Não precisa muita coisa para provar que o homem é pecador, não. Essa é a doutrina mais bem explicada, é só olhar à sua volta, ela é bem comprovada que somos pecadores. Eu sou pecador, miserável, careço da graça, da misericórdia desse rei que ascendeu, que descendeu, que se humilhou e veio para me salvar. Ele veio para me salvar. Vamos curvar nossas cabeças e orar essa noite? Papai, obrigado. Ó Deus, obrigado pela sua santa palavra. Nos ajude a compreender, Pai, a grandeza da sua vinda. Ó Deus, nos ajude a compreender, ó Pai, a sua palavra e viver a sua palavra. Ó Deus, em tempos como esse, que nós não possamos deixar a tradição sobressair, mas, ó Deus, levar a sua palavra e a sua verdade sobre toda e qualquer tradição. Ó Deus, se a qualquer momento do ano, se aprove a humanidade escolher 25 de dezembro para falar do seu nascimento, que nós possamos estar capacitados a falar do verdadeiro nascimento. E no que culminou esse nascimento, bendito seja o seu santo nome. Te agradecemos mais uma vez pela sua santa palavra, pela doce comunhão, pela sua obra bendita. Tudo isso em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus por mais essa porção. Estamos assim terminados. A comunhão faz parte do culto sempre e sempre.